A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Deus poderoso. Mais um Desperta Crente com a missionária Odete Santos, amém? Hoje é 17 de julho de 2024. Agora nós vamos entrar no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, amém? Vamos lá, capítulo 4, trouxe do capítulo 1 até o capítulo 4, agora onde a gente vamos entrar hoje, a gente teve uns ensinamentos poderosos, né? A gente vai ver Nicodemos ir até Jesus à meia-noite, e agora nós vamos ver Jesus falar com uma mulher ao meio-dia. Ah, Jesus é bom, porque Jesus se apresenta para alguns de uma forma extraordinária. O verso 4 diz assim: entretanto, era necessário passar por Samaria. Mas quando você lê o verso 1 do capítulo 4, você vai ver que Jesus, ele vai sair já de uma situação que estava acontecendo a partir do verso 22 do capítulo 3. Alguns discípulos de João Batista, né, começam ali uma discussão entre os discípulos, entre alguns judeus que estavam ali, sobre a purificação, sobre o batismo. E eles começam a trazer uma picuinha entre João Batista e Jesus. Então o verso 1 diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviam que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu outra vez para a Galileia. Porque Jesus sai do ambiente de confusão, Jesus sai do ambiente de disputa, Jesus sai do ambiente de contenda, Jesus sai daquele ambiente de discussão, ele se retira. Irmãos, é necessário a gente se retirar de alguns ambientes. Há pessoas que gostam de confusão, há pessoas que gostam de picuinha, de contenda, da fofoca, que quanto mais tá tendo, mais fica. Irmãos, eu me retiro, independente do ambiente que for. Se eu ver que tá surgindo, eu me saio mesmo, eu tiro todo o meu corpo, tudo, tiro mesmo, saio. Então é isso que a gente tem que fazer: sai do ambiente de disputa, sai do ambiente da contenda, sai do ambiente da confusão. O que é seu e ninguém tira das suas mãos. Eu aprendi isso no decorrer do tempo, aprendi isso nos açoites que eu tomei, nas lapadas que eu tomei durante esse tempo, né, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pouquinho tempo, porque eu sou um bebê, ainda tô engatilhando ainda, entendeu? Eu aprendi que ninguém tira da minha mão aquilo que Deus me deu. Então sai desses ambientes de disputa. Tem pessoas que têm prazer na disputa, prazer na competição. Jesus, quando ficou sabendo que os fariseus estavam ali armando aqueles burburinhos, armando aquela situação, porque Satanás, ele se opõe nesse cenário, ele trabalha nesse cenário que muitas vezes as pessoas perdem a visão espiritual, né? Não, a irmã tá querendo minha cadeira, a irmã tá querendo meu nome, a irmã tá querendo meu ministério, tá querendo meu chamado, e aí começa aquela... Não, percebeu que tá tendo a disputa? Percebeu que tá tendo ali a contenda? Se saia, meu, se saia do ambiente. Não precisa ficar nesse ambiente de discórdia, de confusão, porque o que é seu, ninguém vai tirar das suas mãos. Ninguém vai roubar de você a unção que Deus te deu, porque a unção quem dá é Deus, né? Ministério quem levanta é Deus que sopra o nome, é Deus que abre porta. Eu não me preocupo quando alguém fala: no meu ministério missionário Odete não prega. Eu não me preocupo, porque eu prego na igreja de Jesus, não na igreja do homem. Aonde é do homem, fica pro homem. Agora onde é de Jesus, é de Jesus. Se ele abrir a porta, ninguém fecha. Então não se preocupe, faça como Jesus fez, se retire. Sabe o que Jesus fez? Ele volta novamente para Galileia. Se você voltar lá, você vai ver que Jesus vai dizer que profeta não tem honra a não ser na sua terra. O primeiro milagre de Jesus foi ali na Galileia, em Canaã da Galileia, o casamento, que ele transformou a água em vinho, né, no casamento. Ele volta lá, por quê? Porque no lugar que você não tem crédito, o Senhor vai te enviar novamente para que você tenha crédito. Então não se preocupe se hoje estão te descredibilizando. Não se preocupe se hoje não estão acreditando no seu ministério. Não se preocupe se hoje não estão acreditando na sua chamada. Saiba que é um tempo determinado para todas as coisas. E aqueles que não via Deus em você, eles vão ver Deus em você. Então continue. Jesus volta lá novamente para a Galileia. E ele passa primeiramente por Samaria. No caminho que ele vai voltar para Galileia, ele vai passar em Samaria. Era necessário passar em Samaria. Agora vamos entender por que era necessário passar em Samaria. Alguns judeus religiosos, né? Havia uma briga que já perdurava ali, já mais ou menos ali, mais de 700 anos entre judeus e samaritanos. Quem são esse povo samaritano? Quando você volta lá atrás, no cativeiro babilônico, você vai ver que eles são levados em 3 etapas. A primeira etapa, eles levam, né, da Judéia, os judeus ali, cativo, não, do norte, né, levam os judeus cativos.
E aqueles que levam, né, Nabucodonosor leva, eles trazem outros povos que eles, né, pegam de outro lugar, que a gente vai ver que eles saíam saqueando e pegando o povo, levando para cativeiro, fazendo escravo. Então eles trazem para dentro de Jerusalém um povo mestiço, um povo que não era judeu, e eles colocam dentro de Jerusalém para morar, depois de levar cativo o povo para Babilônia. Fica também um povo ainda em Jerusalém, que eram as pessoas que eles achavam que não serviriam, né, para estar servindo de escravo na Babilônia. E ali eles colocam esse povo junto, um povo mestiço, um povo híbrido, no meio do povo de Deus. E ali começa o quê? Uma mistura racial. Eles se misturam, judeus casam com esse povo que eles trouxeram de outros lugares, né? E ali se mistura, vira um povo híbrido, um povo misturado. Nasce os samaritanos. E os judeus puro, que não tinha sido misturado, que não se conservou puro, não aceitavam os samaritanos. Tudo bem. Depois da volta após cativeiro, que esses povos vieram, que retornaram para Jerusalém, os judeus, que eles começaram a reconstruir os muros, eles começaram a reconstruir o templo. Quem vai se opor contra a construção do templo é os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos querem ajudar na construção e os judeus não aceitam. Por quê? Porque ali há uma discussão racial, uma discussão cultural. Eles não aceitam. Por quê? Porque os samaritanos adoravam outros deuses. Os samaritanos viviam uma vida mestiça, né? Não adoravam somente a Yahvé. Então eles não eram puros para colocar as mãos para a reconstrução do templo. Os judeus não aceitaram. Então os samaritanos se opôs contra a reconstrução. Se você voltar lá, você vai ver no capítulo 4 de Neemias, né, que eles se oporam fortemente, né, de uma forma terrível para parar a construção dos muros. Em Êxodo também os samaritanos vão se opor terrivelmente. Os samaritanos no livro de Êxodo, eles vão escrever uma carta, leva ao rei, para que o rei embargue a obra, e a obra é embargada. Então ali começa uma briga que vai perdurar gerações. Então os judeus não se davam com os samaritanos e não aceitavam os samaritanos. É tanto que quando Jesus cita aqui no verso 5, assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, que é onde está o poço de Jacó. Essa terra chamada Sicar era conhecida como a terra da falsidade, como a terra dos bêbados, como a terra dos improváveis, a terra daqueles que eram reprovados. Então Jesus chega nessa terra de Samaria, perto de Samaria, aonde mora essa mulher samaritana. Entende agora por que os samaritanos eram tão rejeitados? Por que disso? Então Jesus era necessário passar por Samaria para mudar a história dessa mulher, porque no ambiente, no lugar que tem alguém que é rejeitado, tem alguém que não é aceito, tem alguém que é improvável, Jesus passa por lá. Possa ser na sua casa hoje. Tem alguém improvável na sua casa, alguém na droga, na bebida, na prostituição, alguém perdido, tem alguém improvável aí. Deus vai passar por aí, porque é necessário passar por Samaria. Então Jesus passa por lá porque ele tinha um encontro marcado com essa mulher. Jesus tinha um encontro marcado com essa mulher, como tem um encontro marcado com os seus e com os meus, para a glória de Deus. Jesus desce a Samaria e ali à beira do poço, no horário ali de meio-dia, essa mulher está indo buscar água, ela está indo sozinha, solitária. E quando ela chega naquele lugar, Jesus já está assentado. Jesus envia os seus discípulos ali à cidade de Sicar para comprar alimento. Olha só, Jesus está quebrando algumas barreiras aqui. Barreira da religiosidade, barreira cultural, barreira que impedia que esse povo entendesse que Jesus era o caminho. Então Jesus, ele veio para quebrar os paradigmas, para quebrar esses dogmas religiosos, para quebrar esses dogmas racial. Então Jesus envia os seus discípulos. Imagina aí os judeus, que os discípulos de Jesus eram judeus, descendo para Sicar, para a terra dos bêbados, para a terra da idolatria, para a terra da falsidade, eles indo lá comprar alimento lá para eles, né, indo lá dentro de Sicar. Se eles nem passavam ali por Samaria, imagine a necessidade e o coração daquele povo de voltar e falar: Jesus, nós não misturamos com os samaritanos, porque a religião forte no coração deles. A gente vai ver que depois da conversão de Pedro, lá no capítulo de Atos dos Apóstolos, agora não consigo lembrar aonde, que é em Atos, não, é em Gálatas, que Paulo vai falar sobre Pedro, né? Que Pedro não queria se assentar, não queria comer com os gentios ali. E a gente vai ver que ainda no coração deles havia fortemente ainda essa separação, essa disputa, essa briga teológica que eles viviam, entendeu? De adoração. Então, por que era Sicar? Então, você vai ver que mais à frente no diálogo dessa mulher, ela fala sobre a adoração. Então, eles se dividiram, eles se separaram de uma tal forma que até o lugar da adoração eles se separaram. Não, vamos adorar aqui agora em Sicar e os judeus vamos adorar em Jerusalém. Então, ficava essa guerra religiosa, essa briga religiosa entre eles. E Jesus vem derrubando esses muros, essas barreiras da religiosidade, da
barras da religião, vem derrubando essa barreira da cultura. Por isso que tem missionários transculturais. Não importa a cultura, Jesus está indo lá salvar, libertar, transformar, porque ele é o Filho de Deus e ele é Deus, aleluia. Então essa mulher chega ali naquele poço, é onde estava a fonte de Jacó, onde tantos judeus pegavam água, tanto eles também, os samaritanos. Porém, essa mulher ia nesse horário de meio-dia, porque não era horário que o povo não estava indo, horário que não tinha mulheres indo buscar água, que era a função das mulheres naquele tempo, buscar água, trazer para casa água. Então, elas iam 6 da manhã e às 6 da tarde no final do dia. Algumas traduções, alguns biblistas vão dizer que essa mulher está no horário de 6 horas da tarde. Mas o texto aqui diz, no hebraico, que era meio-dia. Então a gente entende que era no horário de meio-dia. Essa mulher vai naquele sol escaldante buscar água sem companhia. Porque essa mulher samaritana era uma mulher que não tinha classe aos olhos dele. Era uma mulher rejeitada perante a sociedade. Então Jesus está sentado. E quando ela pega a água do poço, Jesus pede água a ela para ela dar de beber. E ela fica surpresa, porque Jesus era judeu. E estava falando com ela, mulher e samaritana. Por que ela fala mulher samaritana? Porque as mulheres naquele tempo não poderiam falar com rabinos, com mestres. E ela reconheceu Jesus como um rabino, como um doutor, como um mestre, como um homem entendido da lei. Então ela olha e fala, como é que você pode falar comigo, né? Eu sou uma mulher samaritana. E os homens que falavam com mulheres samaritanas era visto que como um homem caía, tipo assim, na classe social. Era como se estivesse falando com uma prostituta, né? Que era o caso ali. Como se estivesse falando com uma prostituta. Então a imagem desse homem era queimada perante a sociedade. Ele ficava descredibilizado por falar com ela. Então por isso que ela fala, como é que pode falar, pedir água a mim que sou mulher e samaritana? Então ela traz para Jesus esse exemplo, como se Jesus não conhecesse, não soubesse quem era ela. Mas Jesus tinha todo o diagnóstico, que é por isso que era necessário ele passar por ali. E ali começa um diálogo ali daquela fonte. E no versículo 7 diz, nisso a mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe a Jesus, dai-me um pouco de água para beber. No verso 8 ela diz, pois seus discípulos haviam ido, no verso 8 ele diz, pois seus discípulos haviam ido comprar alimentos lá em Sicá. Então lhe respondeu a mulher Samaria, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Então aqui ela está trazendo a briga teológica, né? A briga ali que já dura há anos entre eles ali. E Jesus fala no verso 10. Jesus respondeu a ela, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu pedirias e ele te daria a água da vida, oh glória, água da vida, água viva que dura para a vida eterna. Quando essa mulher ouve Jesus falar assim, ela começa a ver Jesus agora como uma solução para o seu problema, e ela pede dessa água para que ela não precise voltar mais ao poço, porque o poço é fundo, o poço media ali de 20 a 30 metros de fundura, e ela pede ali, ela vê Jesus como uma solução para os seus problemas, e ela pede a Jesus que ele desse dessa água para ela, para que ela não tivesse que retornar ali. E ela fala assim no verso 13, Jesus afirmou, quem beber dessa água terá sede outra vez. Ele está dizendo, quem bebe dessa água de Jacó, do poço, água aqui, terá novamente sede. Então quer dizer, novamente terá necessidade, novamente precisará, novamente. E no verso 14 ele diz, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ele está dizendo que esta água que ele daria, jorraria para a vida eterna, porque aquele que bebe da água que Jesus dá, as suas necessidades são supridas, porque o vazio que tem no coração do homem só é suprido por Deus. Nós fomos criados para a eternidade, irmãos. Nós fomos criados para viver uma eternidade. Parece que essa vida aqui é eterna, mas não é eterna. Essa vida aqui é simplesmente uma preparação para uma eternidade. É por isso que as pessoas se drogam, é por isso que as pessoas bebem, é por isso que as pessoas fumam, se prostituem, porque procuram se preencher de algo. Eles procuram se saciar de algo. E o que está saciando a alma do ser humano, o espírito do homem, é só Deus, porque nós temos dentro de nós o tamanho que o nosso Deus ocupa. Então, quando a pessoa não se ocupa esse tamanho que precisa, esse vazio que está dentro de nós com Deus, eu lembro que antes de eu conhecer Jesus, eu sentia água, eu bebia, eu saía para as festas, eu bebia, eu já se droguei, eu já bebi, eu já fiz tudo que vocês imaginar.
mas nada saciava aquilo que eu tinha dentro de mim, faltava algo dentro de mim, e eu não entendia o que faltava. Quando eu bebia, eu estava alegre, mas quando passava o efeito da bebida, me dava aquela tristeza no meu coração, e eu ficava perguntando para mim, por que eu tinha aquele sentimento? Por que eu tinha aquele sentimento de vazio, que faltava algo, que não era preenchido? Hoje eu entendo, eu passo sofrimento, passo por luta, por prova, porque eu tô aqui na terra ainda, passo por dias maus, dias de lágrimas, dias de choro, tem dias que eu não estou suportando o processo, passo por tudo isso como uma pessoa normal. Porém, a alegria que está dentro de mim, que vem do Espírito, me renova a cada manhã e me traz novamente, entendendo aquela sensação de vazio passa. Por quê? Eu não tenho aquela sensação de vazio. Eu não sinto mais aquela sensação de vazio. Eu posso sentir tristeza, eu posso passar por dias maus. Você pode passar por dias maus. Você pode se sentir triste alguns dias da sua vida, mas você não tem esse vazio mais. Eu me sinto preenchida. Então, louvado seja Deus por isso, porque o Senhor vem para isso, para nos encher da sua presença. Louvado seja Deus. Então, que essa fonte venha a jorrar dentro de mim e de você, porque essa sede só é saciada pelo nosso Jesus Cristo. Amém? Desejo de buscar. Então, primeiramente, ela vai ver Jesus agora, porque ele pode suprir a sua necessidade. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar. Então, aqui agora ela quer o quê? Ela quer progredir. Ela quer crescer, ela está progredindo, ela está crescendo, ela está avançando. Ela começa a ver Jesus agora como uma solução para os seus problemas. Agora ela quer fugir do seu cenário. Ela sabe que o cenário que ela está é desfavorável. O cenário que ela está é improvável. Então agora ela quer fugir do cenário. O que ela pede? Senhor, me dá água desse poço para que eu não precise voltar novamente aqui no poço. Para que eu não precise novamente trilhar esse caminho, voltar aqui, passar essa vergonha. Para que eu fuja dessa situação que eu vivo, desse cenário que eu vivo, esse cenário de opróbrio, de vergonha. Há muitos de nós assim, irmão, querendo sair do cenário que vivemos, querendo sair da situação que estamos, não querendo mais voltar a alguns cenários de vergonha, alguns cenários de dor, de perda. Essa mulher agora vê Jesus como uma solução para os seus problemas. Mas aí Jesus fala: vai e chama teu marido. À frente, ele vai ver, ele vai trazer para ela o confronto, vai trazer à frente dela o pecado dela. Ele vai mostrar para ela a vida que ela está tendo, porque é necessário. Transformação vem com arrependimento, e arrependimento vem com reconhecimento de pecado. Arrependimento vem com reconhecimento de pecado. Se eu não reconhecer que eu sou pecadora, eu nunca vou chegar ao perdão verdadeiro de Deus. Por quê? Porque eu não me arrependo dos pecados que eu cometo. Então eu não vou conseguir o perdão. Por que eu não vou conseguir o perdão? Porque eu não me arrependo dos meus pecados. Eu não reconheço as minhas falhas. Eu quero ser perdoada, mas eu não quero reconhecer as minhas falhas. Jesus fala para ela: vai lá e chama teu marido. E ela confessou. O texto diz no verso 17 que ela confessou. Então ela confessou, houve um arrependimento. Só confessa quem se arrepende, irmãos. Só confessa quem chega ao arrependimento das práticas pecaminosas, dos erros, das falhas da sua vida. Só confessa quem chega a esse entendimento. Não tenho marido, replicou-lhe ela. Aí Jesus vai completar para ela: respondeste certamente ao dizer que não tem marido, pois 5 maridos já teve. Olha, e esse homem com quem está, tu agora vives, não é teu marido. Quanto isso, falaste a verdade. Jesus está dizendo: falaste bem, já teve 5 maridos e o que você vive hoje não é teu marido, é amante. Então pensa uma mulher desclassificada para aquela sociedade, por isso que ela estava indo buscar água sozinha. As mulheres de Sicá as mulheres de Jerusalém não queriam andar com a mulher do tipo dela. Uma mulher que já tinha tido mais de um marido. Uma mulher que se envolvia em relações ilícitas. Porque há pessoas que vivem na prática da fornicação dentro da igreja e dizendo que vai para o céu. Há pessoas trabalhando na igreja na fornicação. Há pessoas tendo relações sexuais com o seu namorado, com o seu noivo, morando junto e dentro da igreja colocando a mão nas coisas do Senhor e achando que é certo. Então Jesus expõe o pecado dessa mulher frente a frente dos olhos dela para que ela entenda que ela vivia uma prática pecaminosa, e ela confessa que não tinha marido, que ela vivia com um homem que não era casada. Então, irmãos, o primeiro passo para a gente mudar a nossa vida é reconhecer o pecado. O primeiro passo que a gente precisa tomar é sair da religiosidade e ir para a realidade atual que nós vivemos. Sai do religioso e venha para a realidade. Entregue a Jesus, confesse o seu pecado e nós viveremos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Jesus, para ela, naquele momento,
ela viu Jesus primeiramente como um escape, depois ela vai ver Jesus como um profeta, ela vai falar, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aí ela já vê Jesus agora como um profeta, como alguém que adivinhou a vida dela, como alguém que falou a vida que ela vivia, porque é assim que as pessoas vivem, né? Alguns vivem atrás de profeta, não, ele entrega tudo, ele fala tudo, e por isso que tem muito profeta de bolsa atualmente. Primeiro ela vê Jesus como um escape, como uma solução, depois ela já vê Jesus como um profeta. Jesus expõe o pecado para ela saber o pecado que ela vivia, e aqui ela já sai. Quando Jesus expõe o pecado dela, ela confessa, ela já sai aqui agora da vida dela e já entra numa briga teológica, que é onde eu entrei falando, né? Que desde o início, há mais de 700 anos, vivia aquela briga teológica. Ela pergunta agora, então tá, já que você sabe de tudo, no pensamento, né? Eu tô aqui dialogando. Já que o senhor sabe de tudo, que sabe, adivinhou a minha vida, sabe que eu vivo num casamento que não é casamento, é uma união ilícita, é uma união que não é aprovada, então agora me diz aonde eu devo adorar. Agora ela já parte para a área teológica, querendo saber aonde ela deve adorar, se é em Sicá ou se é em Jerusalém. Aí é onde Jesus fala, né? Declarou-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, está próximo a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás. Quer dizer, nem em Jerusalém será lugar de adoração, e nem no monte em Sicá será lugar de adoração. Aí ele continua falando no verso 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Ele está dizendo, vocês adoram vários deuses, vocês adoram deuses falsos, deuses mestiços que vocês introduziram, trazendo para a religião que vocês inventaram. Jesus está dizendo, nós os judeus adoramos ao Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. Aí ele vai, por quê? A salvação vem dos judeus. Nós sabemos que os judeus são o povo escolhido por Deus para salvar nós gentis, né? Já falamos sobre isso. Mas a hora está chegando, verso 23, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Aonde está a verdadeira adoração? Pela palavra. E aonde eu adoro de verdade? Com o meu coração. Eu adoro com a minha vida. Eu adoro no lugar da verdadeira adoração. Tem que vir de dentro da minha alma. Então o lugar da adoração é no meu coração. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui no capítulo 3, ele fala que o vento sopra onde vai. Nós não vemos, nós sentimos, sabemos que o vento existe, por isso nós adoramos o nosso Deus. Então aqui nós entendemos, Deus é espírito. Você não consegue ver com seus olhos carnais, mas você consegue ver com seus olhos espirituais. E é necessário que nós o adoramos em espírito e em verdade. Como? Eu adoro com todo o meu coração, com toda a minha alma e com o meu espírito, crendo no poder da sua palavra, porque a palavra é a verdade. Louvado seja Deus. A mulher, ouvindo tudo isso, ela fala... A mulher disse, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, nos esclarecerá sobre tudo. Aí Jesus assegura para ela, eu sou o Cristo. Glória a Deus. Ele vai se apresentar para ela como Jesus, como Cristo. Ele não vai deixar ela confundida, ele vai esclarecer para ela. Jesus não deixa ela confundida depois daquela conversa. Primeiro ela vê Jesus como a solução, depois vê ele como profeta, depois... Ele fala para ela onde é o lugar de adoração, que é no coração, que é pelo poder da tua palavra, que é pelo verbo da vida que é ele. E aí ela vai falar assim, agora eu entendo, eu sei que vai vir o Messias, ele não chegou ainda. Então agora ele se apresenta para ela, para não deixar ela confundida. Eu sou o Messias. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é poderosa. Essa mulher vai chegar e vai sair dali, porque quando eu recebo, eu transmito. Quando eu recebo, eu transformo a vida de alguém. Além dela receber a transformação na sua vida, e ali ela ter o caráter transformado pelo Senhor, ela desce para a cidade de Sicá e vai chamar aqueles homens de lá e dizer, eu achei o Cristo, eu achei aquele que conhece a minha vida, meu passado, meu presente, meu futuro, eu achei o Deus vivo, o Messias prometido, o Filho de Deus, vem e vede. Ela faz como o Filipe fez, vem e vede, chama Pedro, convidou Pedro, vem e vede, vem e vede. Você só consegue entender por que nós adoramos esse Deus quando você vir e ver, quando você vir e sentir esse Deus. Quem está de fora não consegue sentir, mas quem entra para dentro sente a grandeza que é o nosso Deus, o poder que ele tem, que gera, que cria, que realiza, que salva, que transforma. Quem tá de fora fica, eu não sei o que esses crentes ficam falando essa língua estranha, eu não sei o que esses crentes ficam chorando, eu não sei o que esses crentes acreditam nesse livro, eu não sei, tá de fora. Quem tá de fora não entende não, quem tá de fora é carnal, quem tá de fora não consegue sentir. Agora quem tá dentro é espiritual, consegue entender. Então ela sentiu, ela entrou para dentro, ela recebeu e ela correu para transmitir aquilo que ela recebeu. A transformação
E a metanoia me faz mudar de atitude, de vida e de identidade, mas também me faz querer passar para alguém aquilo que eu recebi. Então, aquele que é transformado por Jesus Cristo, ele quer passar para alguém aquilo que ele recebeu também. Não existe um cristão que foi transformado e não tem desejo de falar de Jesus para outro. Se você se converteu a Jesus Cristo, mas não tem vontade de falar do Senhor Jesus para outras pessoas, de ver outras pessoas com a vida transformada, analise a sua transformação, analise a sua conversão. Não foi verdadeira. Essa mulher traz toda uma cidade. Os discípulos chegam, vê Jesus conversando com essa mulher e a religiosidade ali no coração deles, eles não vão falar com Jesus, mas um vão comentar com o outro. Ele está falando com a mulher samaritana. Sabemos que nós, judeus, não falamos com os samaritanos. E além de tudo, rabinos, doutores da lei, não poderia falar nem com a sua esposa na rua. Homens não conversavam com mulher na rua, pela tradição, pela cultura daquele tempo. E Jesus estava ali quebrando todos os paradigmas, todos os dogmas religiosos para poder salvar aquela alma, porque aquela alma tinha um propósito, representando os gentios, que sou eu e você, que seria alcançado pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia, Deus é fiel e nós estamos aqui. O tempo passa e nós temos que transmitir a palavra verdadeira. Essa mulher vem com toda aquela cidade, aquelas pessoas ouvem Jesus, pede para que eles fiquem e são transformados pelo poder da palavra. Jesus fica mais alguns dias ali ensinando a palavra para eles e muitos deles vão crer e se converter. Agora não só porque a mulher estava falando, porque agora eles conheceram, porque agora eles viram. Olha o verso 42. Então disseram à mulher, o povo da cidade de Sicar falou à mulher, ela que levou a palavra, ela que levou eles ao encontro de Jesus. Ela já se tornou uma missionária, de prostituta, de mulher adúltera, agora já é uma missionária. Você tá entendendo? Tem pessoas que vai futucar seu passado lá atrás, vai lá vasculhar lá atrás seu passado para dizer quem você foi lá atrás. Tem pessoas que vai lá atrás no meu passado, vasculhar meu passado para tentar trazer pecados lá do meu passado para os dias atuais. Deus já perdoou, já jogou no lago do esquecimento, minha irmã. Para com isso. Deixa as pessoas querer futucar o seu passado lá atrás. Tem gente que vai querer botar o pé para que você não passe, botar o pé para que você não caminhe, botar o pé para que você não cresça. Agora você precisa entender, você está rumo ao propósito, rumo ao foco. Então deixa essas pessoas e segue o alvo. Você foi lá atrás, eu não me envergonho de falar nada que eu fui lá atrás, eu não me envergonho de falar nada que eu passei lá atrás. Sabe por quê? Porque a minha vida hoje é transformada através de Cristo Jesus. Então eu não preciso ter vergonha do meu passado, eu preciso entender que meu passado se transformou uma história, se transformou testemunho, se transformou algo que eu posso falar, liberta daquilo que eu era lá atrás, para dizer que Jesus liberta, transforma, cura e salva. Jesus muda a história. Tem 7 anos que eu digo isso. Jesus muda a história. Ele mudou minha vida, transformou minha casa, transformou minha família. Eu era mulher cachaceira, que vivia bebendo, que fazia tudo que não prestava, era solitária, era uma mulher amarga que já pensava até em tirar sua própria vida, não tinha ninguém, não tinha abraço, não tinha família para cuidar, para zelar, não tinha contato de amor, de união com família, nada, não tinha nada disso. Era uma pessoa que vivia excluída e Jesus entrou na minha casa e mudou a minha história, transformou a minha vida. Então não me envergonhe de quem eu fui. Graças a Deus eu tenho orgulho de quem Deus tem me transformado. Esse é um orgulho bom, é você se orgulhar de quem Deus está transformando, que Deus está fazendo em você. Agora não fique orgulhoso daquilo que você acha que você pode, porque tudo é Jesus, tudo é Ele. Então isso eu glorifico a Ele neste momento, isso eu glorifico a Ele. Então não se envergonhe não, vai ter sempre um agente de Satanás para ir lá no seu passado vasculhar coisas que você foi, que você fez lá atrás, porque Satanás trabalha com o passado, ele não trabalha com o futuro. Quando você vê alguém, às vezes chega pessoas perto de mim, nossa, você é filha, fala o nome da minha mãe, né? Você é filha de Isabel, ai, eu acho que é tipo assim, para me levar pro meu passado. Sai de mim, Satanás, eu tô no futuro. Você que tem que se preocupar com o seu futuro. O diabo tá preocupado, por quê? Porque o futuro dele é lago de fogo e nosso futuro é mansões celestiais. Então ele faz isso, usa alguns adeptos para tentar nos arrancar do propósito. E essas pessoas vão dizer para aquela mulher, então disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que tu falastes, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oh glória! Quem teve um encontro com Ele, irmão, tem esse sentimento. Quem teve um encontro com Ele sabe. Nós ouvimos dele, nós conhecemos Ele, nós sabemos quem Ele é. Então se você sabe quem é Jesus, prossiga e não pare. Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, continue te fortalecendo. E amanhã nós voltamos para dar encerramento nesse capítulo 4. Eu vou deixar para gravar outro vídeo, porque o assunto que nós iremos entrar vai falar sobre Jesus recebido na Galileia, onde ele
retorna novamente, amém? Deus abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Vamos orar, você que se inscreveu no canal por agora, seja muito bem-vindo, você que já é inscrito no canal, continue sendo abençoado no nome de Jesus. Ora por mim, eu oro por você, junto nós chegaremos ao céu. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Odete, para a glória do nome do Senhor. Jesus tem feito coisas grandes na minha e na sua vida, então continue firme no nome de Jesus. Vamos orar? Deus é fiel. Senhor, eu quero externar minha gratidão pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que tem me acompanhado neste canal, que tem me dado força nessa caminhada. Eu oro agora pela vida de cada um dos teus servos, das tuas servas, que tem se inscrito no canal, que tem deixado a sua mensagem, que tem dado o seu like. Senhor, eu quero glorificar o teu nome e passar para o Senhor toda a honra, toda a glória e transmitir ao Senhor tudo aquilo, Senhor, que o Senhor merece, porque tu és Deus poderoso, tu és Deus santo. E nós te pedimos, ó Pai, que nós continuamos tendo esses encontros com o Senhor, na área que a gente acha que não tem jeito, na nossa família, na nossa casa, no meio dos nossos. Não nos deixa desanimar, Pai, não nos deixa parar, olhar para trás, mas que nós venhamos continuar olhando para o Senhor, que é autor e consumador da fé. O Senhor tem encontros marcados conosco, ó Pai, em alguns momentos que nós não esperamos, mas nós sabemos que em dias normais, em dias como esse, o Senhor faz coisa extraordinária. Que esse dia seja um dia do Senhor fazer algo extraordinário, que esse dia seja um dia do Senhor converter, salvar, curar, libertar, renovar, animar, trazer alegria. Que esse dia seja um dia de paz, ó Pai, e que seja um dia de experiências profundas para a glória do teu nome. Eu passo as tuas mãos as nossas vidas, crendo no poder da oração. Permaneça conosco, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a continuar olhando para o Senhor. Nos ajuda a não olhar para o passado, a não deixar que o inimigo venha lançar sobre nós pecados que o Senhor já nos perdoou, pecado que o Senhor já nos libertou. Eu me apresento nas tuas mãos neste momento. Apresento os meus irmãos, ó Pai, em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Não deixe o diabo te levar para o passado, não. Não deixe ele fazer você retroceder para trás, não. Olhe para o alvo, olhe para frente. E à frente está o teu Deus, Jesus Cristo. Deus te abençoe.